Muito bem, vamos dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 20 de março de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Bem-vindos todos vocês que estão aí pelas nossas redes sociais, Ana Maria, Brito, a Ieda Brasil. Muito obrigado a todos aqueles que estejam também, que às vezes não aparecem aqui no chat e que nós não conseguimos visualizar, mas é um prazer muito grande. A Gleide acabou de entrar. Gleide, bem-vinda, viu, Gleide? É um prazer tê-la conosco. E vocês que estão aí pelo YouTube também, que eventualmente estejam, muito obrigado. Muito bem, nós estamos estudando do referido livro o capítulo número 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. O subtítulo é o de número 4, Amor Maternal e Filial. A questão é de número 890. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? São as duas coisas, uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação, da conservação dos filhos, né? São tão frágeis. Imagine se a mãe não os amasse com a intensidade que ama, né? O que seriam dos filhos. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Uma vez satisfeita essas necessidades, a mãe chega a expulsar, não é, os pequeninos do ninho, muitas vezes. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa a mais do que no animal. Olha, alguma coisa foi excesso de zelo do espírito, que é muita coisa, né? Não tem nada a ver com o animal. O amor da mãe, esse amor maternal, especialmente da mãe e do pai também, né? O pai também ama os filhos, mas a mãe especialmente tem um amor muito peculiar pelos seus filhos, né? E realmente sobrevive até a própria morte mesmo, né? Muitas mães se tornam muitas vezes protetores de segunda ordem, conforme a elevação espiritual de cada um, de segunda ordem dos seus próprios filhos. Questão de número 891. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos frequentemente desde o nascimento? Resposta dos espíritos superiores: é, às vezes, uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação, se ele tiver sido um mau pai, uma mãe ruim, ou um mau filho, em outra existência. Olha, aqui nós estamos sujeitos, né, quando nós agimos indevidamente na vida, né? Isto é para alertar as pessoas mesmo, os encarnados mesmo, que não façam isso, né? Que não cometam esse tipo de absurdo, porque a lei vai pesar, né? Existe aí um ditado em latim, né? Dura lex sed lex, né? É dura a lei, mas é a lei. É assim, a lei do Criador também é assim. Ela é inexorável, ela age, né? Conforme nós tenhamos agido, a lei de causa e consequência age, por pedido de nós mesmos. Nós, os espíritos, pedem, né, quando vem que cometem esse absurdo. Uma vez nós estávamos visitando um orfanato na Vila Prudente, se não me falha a memória. Eu era garotão, tinha uns
21, 22 anos mais ou menos. E nós chegamos neste asilo, fomos visitar no domingo de manhã, e tinha um garoto, um negro, 6 anos, 5, 6 anos de idade, que não tinha o nariz. Ele não tinha o nariz. E as pessoas que cuidavam eram um orfanato espírita. A direção do orfanato era espírita. E a senhora que cuidava do asilo contou o seguinte, que num dos trabalhos de desobsessão e de doutrinação que eram feitos no orfanato, constatou-se o seguinte, aquele menino, em outra encarnação, por ódio da mãe, que a mãe colocou ele na cadeia, merecidamente, ele cometeu algum erro, isso foi num outro país, não foi no Brasil, ele cometeu um erro. Esse jovem, ele era um jovem, um adolescente, jovem, e pediu que a mãe se aproximasse da grade da cadeia, como se fosse dar um beijo nela, alguma coisa assim, um abraço nela, e ela se aproximou e ele deu uma mordida e arrancou o nariz da mãe. E nesta encarnação, aqui no Brasil, ele reencarna sem o nariz, acometido de uma doença chamada noma. Essa doença, ela só corrói o nariz, ela destrói o nariz da pessoa que é acometida por essa doença. É muito interessante, né, como as leis de causa e consequência agem, né? Como esta lei age inexoravelmente, porque ela não pede licença para ninguém, não, ela simplesmente age. E normalmente, 100% das vezes, pedida pelo próprio reencarnante, pelo próprio espírito, que entende o mal que fez, entende por que é infeliz e pede para reencarnar em determinadas condições para quitar-se com a própria consciência. Isso que você comentou, só um detalhe sobre essa questão das relações aí, pais e filhos, as dificultosas relações, é muito mais comum do que a gente imagina, né, Luiz? Sim. É muito mais comum, né? É bastante comum, sim. Bastante comum, né? Os relacionamentos dificultosos que existem hoje aí, nessa época, nesse tempo que a gente está vivendo, né? Eu não estou falando só do Brasil, estou falando de um modo geral. De um modo geral. Como as relações pais e filhos estão complicadas. Todos os problemas humanos, indistintamente, na minha opinião, a doutora Érica pode corroborar isso ou não, aquilo que eu vou dizer agora, mas na minha opinião, 100% dos problemas dos jovens ou dos próprios adultos têm origem na família. Doutora, estou certo? Se a gente entender que o primeiro abrigo da criança quando nasce é a família, ela já espera dali, ela precisa dali de algum conforto, de alguma orientação. Quando isso não existe, e ela não encontra, ou ela não consegue, fica mais difícil, fica muito difícil. É verdade. Então precisa sim. É verdade. A gente sabe que, por exemplo, isso é estatístico, né? Que uma boa parte, ou quase na totalidade das pessoas viciadas em drogas são filhos de pais separados. Olha o comprometimento dos pais, por isso que ele fala aqui, né? Que ou foi uma mãe ruim, ou pode ter sido um filho ruim, ou um pai ruim numa outra encarnação. Quando você é irresponsável com a paternidade, o compromisso é muito grande mesmo. Eu acho que os pais deveriam se conscientizar desse compromisso. Uma vez casado, uma vez que você tem filho, a sua vida, na minha opinião, esta é a minha opinião, a sua vida não é mais sua. A sua vida é da família, pertence à família, e você tem que se dedicar em tempo integral para poder cumprir essa missão, porque a paternidade é uma missão de altíssima responsabilidade. Ele arremata, em todos esses casos, a mãe ruim não pôde ser animada por um mau espírito. Que procura criar dificuldades do filho
para que ele fracasse na prova desejada. Não sei se eu li, está meio sem sentido, peraí, eu vou ler de novo. É às vezes uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação se ele tiver sido um mau pai, mãe ruim ou mau filho em outra existência. Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito, de errado mesmo, que procura criar dificuldades no filho para que ele fracasse na prova desejada. Quer dizer, ela está ali com o propósito invertido da mãe, né? Toda mãe está ali para ajudar o filho para que ele seja exitoso na sua encarnação. Essa mãe reencarna e é mãe para fazer com que o filho fracasse na sua encarnação. Essa mãe, esse espírito, esse mau espírito, não é, que é mãe deste espírito que pediu esta expiação. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelo obstáculo que tiver superado. Eu tenho na minha família N exemplos de pessoas que tiveram problemas muito grandes, por problemas familiares, por problemas de ordem familiar, por questões pai e mãe que se acabaram ao longo da vida se descompromissando com a família. E esses adultos acabaram se tornando adultos problemáticos, jovens problemáticos e adultos problemáticos. Questão de número 892. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Alguma pergunta, alguma coisa. A Alzeni Escalquete está conosco também. Alzeni, escreve novamente aí que deu algum probleminha aí, não estou conseguindo entender o que você escreveu no começo, mas, por favor, tá bom? Tá bem? Escreva novamente e nós podemos discutir aí aquilo que você escreveu ou eu divulgar aquilo que você escreveu, por favor. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusáveis, desculpáveis, de não terem por eles a ternura que teriam caso contrário? Resposta: não, porque se trata de um encargo que lhes foi confiado, e a sua missão é a de fazer todos os esforços para os conduzir ao bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência de maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Eles colhem, portanto, o que semearam. Então, eu me lembro, quando eu leio essa parte aqui do Livro dos Espíritos, eu me lembro muito de uma entrevista feita pela Rede Globo, nos bons tempos da Rede Globo, no Dia dos Pais. Então estava um senhor, minha aparência assim, cabelo branco e tal, uma ponta na mesa, um jovem, lá dos seus 45, um jovem senhor, 45 anos, mais ou menos, 40, 45 anos, e ao lado um garoto de uns 16, mais ou menos 17. Então, perguntou-se, era o Dia dos Pais, perguntou-se ao pai como ele criava aquele filho. Eu dou todo o meu amor, eu dou toda a minha compreensão, eu dou tudo o que ele quer, tudo o que ele precisa, porque eu tenho muito amor por esse filho, é a paixão da minha vida, eu tenho muita amizade com ele. O filho também confirmou tudo aquilo que o pai falou. Então, como é que você está criando dele desse jeito? Eu estou criando ele desse jeito, eu tenho certeza que ele vai ser um excelente filho. Muito bem, o senhor só ouvindo aquilo que o filho dele, que era o pai do garoto, e o filho dele falaram, perguntaram para aquele senhor: e qual foi o seu método de criação? Ele falou: tapoterapia. Então, às vezes, a chineloterapia ou a tapoterapia funciona também, né, para consertar exatamente isso, né? Nós não podemos permitir que os filhos tomem o rumo errado e nós sejamos coniventes com isso. Só um tapinha de vez em quando, um puxão de orelha. Eu costumo dizer o seguinte, como bom psicólogo que eu não sou, né, doutora Érica? A gente tem que agir da seguinte forma: converse com o filho uma vez, converse 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas forem necessárias. Não há resposta positiva? Um bom chinelo. Não há resposta positiva? Atire na parede. Ele tem que obedecer. Sabe, esse tipo de hierarquia
esse respeito a essa hierarquia que está faltando na atualidade, pelo menos no meu ponto de vista. A hierarquia é uma coisa necessária. Eu aprendi isso com a mamãe. Papai era muito ausente de casa, porque trabalhava demais, trabalhava 16 horas por dia, 14 horas por dia. Era muito comum o papai trabalhar essa quantidade de tempo. E a mamãe era muito rigorosa. A mamãe me ensinou a fazer balão, me ensinou a fazer pipa, me ensinou a jogar bolinha, a rodar peão. A mamãe era uma criançona junto com os filhos. Mas ao mesmo tempo, se chegava perto dela, ela falava, mãe, você... Ela falava, o que foi? Não, porque você... Hã? Ah, não, a senhora... Ah, não, agora pode falar. Quer dizer, o que ela estava ensinando para os seus filhos? Hierarquia, respeito aos mais velhos, respeito à hierarquia familiar, extremamente importante. Os pais precisam valorizar esse tipo de... Ah, eu não quero que meu filho passe o mesmo que eu passei. Está totalmente equivocado, totalmente enganado. São as agruras da vida que fazem o homem forte, não o contrário. Falar alguma coisa, Alexandre? Não, eu só me lembrei, você falou na tapoterapia, no chineloterapia, e lá em casa tinha uma outra cadeira, né? Foi chamada sintoterapia também. Deixa eu ver aqui o que... E essa comia solta, a sintoterapia era forte. Olha, aqueles chinelos tinham uma pontaria certeira, rapaz. Vinha na direção da gente e não errava, viu? A Alzeni Scalquete diz que a Priscila, qualquer parar de fumar, não consegue. Alzeni, depois você faz um favor para mim, passa no privado o nome completo dessas pessoas e o endereço completo dessas pessoas, que nós nos encarregaremos de transmitir para o grupo de preces que se reúne a todas as terças-feiras, das 19 às 20 horas, tá bem? Depois eu dou a você todas as informações necessárias e você poderá se beneficiar da reunião desse grupo, tá ok? Passa lá no privado para mim, nome completo, endereço completo, com bairro, cidade, estado e etc, para a gente poder colocar o nome dessas pessoas as nossas preces, ok? Muito bem. Se não houver nenhum comentário dos companheiros, se não houver nenhuma dúvida, se não quiserem acrescentar nada, nós vamos passar para o capítulo 12, Perfeição Moral. O primeiro subtítulo é As Virtudes e os Vícios. A pergunta é de número 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta dos Espíritos Superiores: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indício de progresso no caminho do bem. Então o Espírito não faz o seu progresso de uma hora para outra, não é de súbito que ele faz o seu progresso. O progresso é em espiral. Reencarnamos dezenas, se não centenas, talvez milhares de vezes, em planetas como a Terra ou outros planetas, não importa. E sempre, a partir dessas encarnações, nós promovemos o nosso progresso. O progresso é isso, realizamos experiências, acumulamos conhecimento, e o conhecimento é que promove o progresso do espírito. É sempre assim, não há outro meio. O espírito precisa da encarnação, como o encarnado precisa do ar que respira, da mesma forma. Nós aprendemos em estado de erraticidade. Quando estamos livres, sem corpo físico, em estado de erraticidade, nós aprendemos. Como aprendemos aqui, aliás, até muito mais. Porque dizem os espíritos superiores, é ensinamento deles, aquilo que eu vou falar, que em estado de erraticidade, como espírito, nós aprendemos em horas aquilo que nós levamos anos para aprender aqui, como encarnado. Então imagine você fazer em uma hora uma faculdade qualquer, imagine uma, aí você faz. Né? Isso é o espírito, isso é o desencarnado, tem esse potencial. Né? Todos nós, espíritos, temos esse potencial, desde que se dedique a isso, é claro. Evidente, tudo é relativo
a determinação do espírito, ao nível de vontade, de determinação de cada um. Mas é assim que funciona para todos, indistintamente. Então, nós aprendemos muito em estado de erraticidade. Só que nós só colocamos em prática aqui. Não tem como colocar em prática lá. Por quê? Porque as dificuldades, as agruras, as adversidades, as vicissitudes da vida, nós vamos encontrá-las aqui. O espírito não é doente, o espírito não é louco, o espírito não é cego, o espírito não é surdo, mudo, manco, paraplégico, tetraplégico. O espírito não tem doença. O espírito não tem doença. Então, nós encarnamos exatamente com este propósito. E o propósito, o maior propósito da encarnação é fortalecer o espírito. O espírito vai se fortalecendo à medida que encarna e reencarna, ele vai se fortalecendo. Encarnar se for a primeira vez no planeta, reencarnar se for mais do que uma vez no mesmo planeta. Nós sempre nos fortalecemos o nosso espírito, né? Damos consistência moral e consistência intelectual para o nosso espírito, que é muito importante, né? A intelectualidade, a capacidade intelectual nos traz discernimento, que é a capacidade de separar o certo do errado, né? De distinguir o certo do errado. Isso é fundamental para todos nós. Mas se nós não encarnarmos, se nós não encararmos as adversidades com a coragem e, sobretudo, com a confiança em Deus necessárias, nós não progrediremos. Então, confiança em Deus, confiança em si mesmo, confiança na vida é fundamental. Os antigos, quando eu falo antigo, eu estou falando de mim mesmo agora, né? Mas eu estou falando quando eu era mais jovem, os meus parentes, eu acho que Deus não dá o frio maior que o cobertor. E isto é muito verdadeiro. Ele não dá o fardo maior do que aquele que a gente pode carregar. Então, se o seu sofrimento está sendo muito grande, e o de todos nós o é, estejamos num palácio, numa choupana, nós temos que verificar que o Criador está sempre disposto a nos ajudar e coloca sempre ao nosso lado um anjo da guarda, né? O nosso espírito guia está sempre disposto a nos auxiliar, a nos ajudar, desde que nós demos a ele a condição para isso. Não é nada de revolta, nada de ódio, nada de rancor, nada de qualquer sentimento, maledicência, qualquer outro sentimento baixo, nas más paixões, as baixas paixões, não é? Nada disso. E darmos condição para ele, melhorando a nossa condição, o nosso pensamento, a nossa capacidade de pensar, melhorando a qualidade do nosso pensamento, nós damos condições a esses nossos irmãos que nos deem o suporte necessário. Que sem esse suporte nós sucumbiríamos, com certeza, sucumbiríamos com certeza. Então eles arrematam. Há virtude sempre na resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Nós podemos resistir às más tendências? É fácil? Não. Mas é possível? Sim. Nós temos tendências, todos nós temos, não é? O vício do cigarro, por exemplo, é difícil combater? Muito difícil. Nós recebemos pessoas no centro espírita, isso, eu sou testemunha desse fato, porque fui eu que entrevistei a pessoa, um jovem, casado, pai de um filho, na época de uns 5 anos de idade mais ou menos, o garoto. Ele era viciado em cocaína, em álcool e cigarro. Ele começou a fazer o tratamento no centro espírita e livrou-se dos 3. É claro, por decisão própria e por empenho da sua pessoa nesse sentido. O espiritismo apenas colaborou e deu as ferramentas necessárias para que ele realizasse essa tarefa grandiosa, né? Um determinado dia ele veio conversar comigo. Ele falou: "Seu Luiz, daqueles 3 que eu era viciado, sabe qual foi o mais difícil de largar?" Na minha cabeça, cocaína, na minha cabeça. Só não o cigarro. O mais difícil de todos foi o cigarro. Ele conseguiu largar do álcool e da cocaína com mais facilidade que do próprio cigarro. Então, veja que este tipo de vício não é um vício fácil de se deixar. A maledicência também não. A maledicência é um vício difícil. O sexo, né, o vício no sexo também não. Por quê? Todos eles são corroborados por espíritos que ligados ao mesmo vício.
Eles alimentam e retroalimentam na cabeça da pessoa, né, a busca por essas coisas, por essas paixões. Daí o homem ter que se preservar e mudar a conduta do seu pensamento, o tônus mental. Né? Acho que os médicos, os que lidam com a mente, gostam muito dessa palavra, né? O tônus mental, a força, né? Capacidade que nós temos de reacionar, de reagir contra aquilo que nós não queremos. E é bem possível, né? Nós reagirmos contra as más tendências. Só é necessário uma determinação, uma vontade férrea, e nós conquistamos. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Jesus falou isso com outras palavras. Jesus de Nazaré, sempre atual, né? Sempre amoroso e atual, né? Que a sua mão direita não vejo o que faz a esquerda, ou ao contrário, não sei bem como é que é, mas é isso, né? Que quando a gente dê alguma coisa, faça o bem a alguém, que nós não tenhamos outros interesses naquilo que se faz, né? A caridade, ela tem que ser desinteressada. Questão de número 894, deixa eu ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Ô Jairo, você está conosco? Que maravilha eu contar com a presença do amigo, viu? Prazer tê-lo conosco. O Jairo é um querido amigo, é do Nordeste, né, Jairo? Você, se eu não me engano. Pois escreve aí de qual estado você está. Pergunta Kardec na questão de número 894 o seguinte: há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Tem elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Resposta dos Espíritos: os que têm de lutar é porque já realizaram, os que não têm de lutar é porque já realizaram progresso. Lutaram anteriormente e venceram. Eu, como não tenho almoço grátis, né, nós temos que trabalhar. Virtude se conquista assim, trabalhando, seja ela qual for. Qual é a sua dificuldade? Fazer caridade? Então, trabalho no sentido inverso. Não é? É claro que nós não temos que fazer caridade de maneira atabalhoada, sem o devido critério, que você pode estar alimentando o vício. Eu vou dar um exemplo. Nós fomos aqui em Jaú uma determinada oportunidade, no ano 2000 mais ou menos, na casa de uma pessoa que pediu uma caixa de leite, porque tinha tido um bebê recém-nascido e ela não tinha leite, o peito secou e tal, ela não tinha leite para dar para a criança, e ela pediu uma caixa de leite. Muito bem, nós fomos levar a caixa de leite lá. Cheguei no portão, num bairro um pouco afastado aqui de Jaú. Tinha um monte de criançada com o cabelo pintado. A mãe morava na casa da frente com o cabelo pintado. E ela morava no fundo. Cheguei na casa do fundo, ela tinha as unhas pintadas e o cabelo pintado. Falei, pô, peraí. Eu nunca pintei cabelo. E também se um dia alguém me ver cabelo pintado, pode internar no perlado, que já era, já foi. Falei, peraí, com um tubinho de tinta para cabelo, não é barato. Agora, se eu não me engano, a Yara paga alguma coisa em torno de 22, 24 reais, alguma coisa assim, daquela boa lá, aquela de boa qualidade. Falei, pô, peraí, uma caixa de leite não custa isso. Todo mundo de cabelo pintado e unha feita, e ela pede leite, vamos embora, leva a caixa de leite embora, esse pessoal não precisa de nada, não. Então, para se fazer caridade, também é necessário ter critério. Você não pode alimentar o vício. Peraí, comadre. Você precisa da caixa de leite? Ótimo. Sua criança precisa da caixa de leite? Ótimo. Bota sua cabecinha no lugar. Né? Você não está precisando de nada. Uma vez uma senhora chegou no centro espírita, ela tinha problema, ela disse para mim que não vinha no centro espírita porque ela não tinha dinheiro para a passagem de ônibus. Eu fiz a entrevista com ela já tinha vindo algumas vezes. E ela disse para mim que a passagem de ônibus estava cara. Eu disse, realmente alguma coisa em torno de 10 reais hoje. Falei, mas eu sei que você fuma, porque eu sentia cheiro forte de cigarro, né? Quantos maços de cigarro você fuma por dia? Ela falou 4. Ela precisa de uma conta básica, assim, rapidinho.
Dava para ela vir o mês inteiro no centro espírita e sobrava dinheiro para vir no outro mês também. Falei, então peraí, o seu problema não é financeiro. Você concorda comigo? Você está estragando a sua saúde, muito sujeito aí a ter um problema grave de saúde, jogando dinheiro fora, inclusive fumando perto do seu filho, que é uma criança, tinha 5, 6 anos de idade, prejudicando a saúde do seu filho, prejudicando a própria saúde. Ela concordou. Não sei se parou de fumar ou não, mas ela concordou. Então, caridade, nós podíamos dar o dinheiro para ela vir no centro espírita, não tem problema nenhum, eu daria no meu bolso. Mas espera aí, né? A gente tem que tentar ajudar em vários sentidos as pessoas, não somente no sentido que a pessoa acha ou pensa que tem que se ajudar. Então, também para praticar a caridade, há que se fazer com critério. Muitas vezes, como eu já contei no último encontro de estudos nosso, nós íamos nas favelas em São Paulo levar a chamada cesta básica, né, que hoje chama cesta básica, naquela época não, e nós tínhamos uma combinação entre o grupo, 7, 8 pessoas íamos visitar, e a gente pedia inspiração dos bons espíritos, se aquela família deveria ou não receber aquela cesta de mantimentos. E muitas vezes os espíritos disseram não. Como nós tínhamos uma espécie de acordo entre a gente, uma senha entre a gente, né, as pessoas no final falavam assim, a gente ia embora sem dar. Muitas vezes fomos embora sem dar a cesta de mantimento para as pessoas, por ordem, por inspiração, por inspiração dos espíritos. Então, também para a caridade tem que haver critério. Né? Lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei que, nos mundos mais avançados que o vosso, isso que entre vós é exceção, se torna regra. O sentimento do bem se encontra em toda parte, de maneira espontânea, porque são mundos habitados somente por bons espíritos, e uma única intenção má seria neles uma exceção monstruosa. Eis porque os homens ali são felizes, e assim será também na Terra, quando a humanidade se houver transformado e compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção, no seu verdadeiro sentido. Não é caridade simplesmente de dar as coisas, não. Tem um sentido muito mais amplo e muito maior. Não é? O Jairo comentou aqui, Milagres, Ceará, interior, 480 km de Fortaleza e 70 de Juazeiro do Norte. Acabou corretado. Bem-vindo, viu? Obrigado pela sua presença. Pergunta no número 895. À parte os defeitos e os vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? Pergunta Kardec. O interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Quer dizer, está dourado, está bonito, tem cor de ouro, tudo, às vezes pode ser até ouro, mas uma faísquinha qualquer tira o brilho. Né? Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, a certas provas, e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego das coisas materiais é um indício notório de inferioridade. Apego às coisas materiais. Apego a tudo.
Carro, casa, papagaio, família, filho, carro, qualquer tipo de apego. Né? E nós somos naturalmente apegados, é natural no homem isso. Porque nós temos que vencer essas imperfeições. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, afirmam os espíritos. Pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Eu costumo sempre dizer o seguinte: nós vimos há pouco tempo de mundos primitivos, há não muito tempo, talvez alguns milhões de anos, o que não é muito para o espírito. Um século do nosso mundo é menos que um segundo para eles. Então, quando eu falo pouco tempo, é pouco tempo mesmo. Né? O que a gente conhecia no mundo primitivo? A luta pela sobrevivência. Apenas isso. Né? O homem só desce da árvore a partir do momento que ele aprende a fazer este movimento, que é o movimento de pinça. Né? A partir desse momento ele é capaz de pegar um objeto qualquer e atirar no seu predador. Então ele desce da árvore. Mas a partir do momento que ele desce da árvore, ele não conhecia fogo, não conhecia roda, não conhecia nada. Ele vai começar a se desenvolver mais intelectual e moralmente. Mas quando a gente vem para o mundo de expiação e provas, o que a gente conhece da vida? A luta pela sobrevivência. É assim que nós somos. Eu não estou aqui exagerando em absolutamente nada. Reflitam para vocês verem. Não tem dificuldade. Então é natural este apego. Nós vamos nos desapegando à medida que nós vamos nos descobrindo como espíritos, como seres espirituais, em uma relação com a matéria. E não o contrário. E não seres materiais com uma relação espiritual. Somos seres espirituais com uma relação com a matéria, temporária e muito passageira. Se um século do nosso tempo é menos que um segundo para os espíritos, imaginem vocês o que são 70, 80, 100 anos de vida, nada. Para o espírito, nada. Né? Então nós aprendemos muito pouco, muito numa encarnação. Por mais esforços que façamos, o nosso aprendizado é muito lento, muito pequeno, no sentido de despertarmos para essa realidade, a realidade definitiva. Não é? Então é muito importante este conhecimento, que nós despertemos para essa realidade, porque à medida em que nós despertamos para ela, não tem mais retrocesso. Nós não conseguimos mais retroagir. É daqui para frente. Não é? Então não tem mais como nós nos apegarmos tanto às coisas materiais. Não tem mais como nós nos apegarmos tanto à família, aos bens de um modo geral. Não é? Amar, sim. Nos considerarmos dono, não. Pois não, Alexandre? Eu acho que a mudança na vida da gente, a verdadeira mudança, ela só ocorre quando nós saímos da zona de conforto. E para nós sairmos da zona de conforto, algo precisa acontecer. É muito difícil o ser humano mudar por mudar. Por mais que ele teoricamente saiba disso, colocar isso na prática é algo extremamente difícil. E você sempre ouviu falar, e talvez vocês também, não sei se isso é dito popular ou não, mas que um homem, né, uma pessoa não muda depois dos 50 anos, não muda de pensamento depois dos 50 anos. Eu acho que aí tem um erro. Eu acho que uma pessoa não muda de pensamento depois que ela cria os seus critérios e cria os seus conceitos de vida. E isso pode acontecer muito antes dos 50 anos. Então é difícil você conseguir praticar a mudança se a zona de conforto é a tua companheira. A partir do momento que algo acontece na tua vida, e aí cabe a cada um entender qual é o grau disso e de que forma isso pode influenciar para mudar essa zona, mudar esse status, aí é que podemos começar a compreender
real mudança nas pessoas. Isso ocorre nas pessoas, mas quando ocorrem essas mudanças, quando há a migração da zona de conforto. Isso eu falo por experiência minha, porque se não há uma mudança em alguma situação da vida, se algo não acontece, se uma vicissitude não é presente, fortemente presente, Luiz e amigos, a gente não sai da bendita zona de conforto. Isso é a minha teoria. É assim que a vida ensina. É assim que a vida ensina. Ensina para todos nós. Eu já não posso dizer o mesmo. Eu comecei no Espiritismo com 21 anos de idade, mas sabe quando eu tomei a pancada? Na vida anterior. Eu tive revelações de espíritos, do meu espírito guia, do meu espírito com quem eu conversava muito. Eu era alcoólatra, briguento, não tinha religião. Eu era zero à esquerda. Então, eu reencarnei, graças a Deus, conhecendo a doutrina espírita, praticamente. Né? E eu não tive esse tipo de dificuldade, mas há pessoas que, para amadurecerem o senso moral, tem que tomar uma lambada na vida. E feliz daquele que toma e acorda. Porque muitos tomam e não acordam. Insistem no erro. Quando há uma cristalização, da materialidade na pessoa, quando essa maturidade do senso moral não é suficientemente grande, estável, para poder fazer com que a pessoa amadureça, ela não acorda. O papai, eu amava muito meu pai, eu tive N problemas com ele, de relacionamento e tal, mas amava muito meu pai. O papai, ele não aceitava a doutrina espírita. Ele não aceitava. E no final da vida dele, quase no final da vida dele, faltavam uns 10 anos para ele desencarnar, uma vez ele me pede para mim que eu levasse ele no centro espírita. Aquilo me deixou atônito. Eu falei, eu nunca esperava que ele fosse pedir isso. Então, a vida envolve a todos nós de uma certa forma e nos conduz pelo caminho do progresso. Não há como ser de outra forma. Para uns acontece de uma maneira, para outros acontece de outra. Sabe? Às vezes, no meu caso, por exemplo, a pancada foi grande. Foi grande mesmo, certeza. A bordoada não foi brincadeira, não. Para mim poder despertar. Né? E isso acontece com todos nós, de um modo geral. Ninguém é bonzinho. O espírito ele faz o seu progresso na medida que ele sabe e pode. Né? O progresso do espírito não acontece como nós idealizamos, como nós queremos que ela fosse. Não é assim, é como ele sabe e pode, conforme ele tem as oportunidades, conforme as oportunidades surjam, né? E indiquem para ele qual é o melhor caminho. Né? Muitas vezes as pessoas, eu conheço, por exemplo, pessoas católicas que são fervorosíssimas, ajudam, aliás, o trabalho social da Igreja Católica é uma coisa invejável. Né? E são católicos, né? Seguem lá os dogmas da igreja e tal, né? Tem lá os seus probleminhas, a igreja tem lá seus problemas e tal, mas são fervorosos, como católicos são fervorosíssimos, são pessoas boas, que seguem o seu caminho. Aliás, hoje eu encontrei fui fazer minha caminhada hoje de manhã, encontrei com o seu Ferrari, uma pessoa muito querida, batemos altos papos. Ele tinha uma serraria aqui perto de casa. Eu ia na serraria dele e a gente conversava muito, batia papo, falava de política, falava mal do governo. Ele gostava muito de conversar comigo. Ele sabe que eu sou espírita, eu sei que ele é católico, uma pessoa, sabe, uma pessoa assim, muito boa mesmo. Então, cada um faz neste mundo conforme a oportunidade que tem, conforme ela se apresente, ele faz o seu progresso nessa mesma medida, nessa mesma proporção. Felizes, né? Riquíssimos são aqueles que têm a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Porque ela fala de todo o ensinamento de Jesus de forma ampla e clara. Amplia tudo aquilo que... Jesus foi o primeiro que veio aqui dar pancada. As leis não são isso que o pessoal fala. Vocês estão ouvindo. Olho por olho e dente por dente. Eu estou falando para vocês, não é isso não. Não é isso. Ama o teu próximo. Ama o teu inimigo. Se alguém te pedir para caminhar um passo, dê 100 passos com ele. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Ele desdisse aquilo que Moisés falou. Porque as leis de Moisés não são leis de Deus. Eram leis civis criadas para dominar um povo semi-selvagem.
Essa é a realidade. Daquilo que tem origem divina é apenas o decálogo, os 10 mandamentos. Todo o resto são leis civis. Então Jesus veio dar a primeira pancada e orientar o homem nesse sentido. Olha, é assim, a coisa funciona desse jeito. Inclusive, ele teve que se submeter, vamos dizer assim, às tradições da época. O primo lhe batizou, né? E ele se submeteu ao batismo, mas ele nunca batizou ninguém. Essa história que a igreja coloca de nascer das águas e do Espírito é balela. É nas águas, e todos nós nascemos nas águas, no líquido amniótico. Né? Então Jesus nunca batizou ninguém, ele veio esclarecer. E ele falou, daqui a um tempo estarei com vocês. Nada ficará escondido. Ninguém coloca a vela debaixo da mesa. Nós colocamos no alto, para que todo mundo seja iluminado. Né? Então, o Espiritismo nada mais é do que isso. Os mesmos ensinamentos de Jesus de forma ampla e clara, para que não deixe dúvida, para que não haja ambiguidade, duplo sentido. É assim. Os Espíritos deixam de forma clara. Então nós somos premiados, riquíssimos, por termos esses ensinamentos e por segui-los de forma criteriosa, não é? Procurarmos dar o rumo para a nossa vida, a fim de podermos usufruir o máximo possível no sentido de progredir com esta ferramenta dada pela doutrina dos Espíritos, por essa ciência nova, que ainda é apesar de 166 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, ainda é uma ciência nova. É uma ciência que se busca entender, se busca compreender. Nós sabemos muito pouco a respeito do mundo espiritual, muito pouco, quase nada, muito pouco. Mas nós sabemos uma coisa fundamental: somos espíritos, somos seres espirituais, com a imortalidade pela frente. Não é? Então, tudo isso traz para nós um motivo muito grande de continuar divulgando, de levar amigos, conhecidos, parentes, todos aqueles que sejam possíveis a entender isso, não fazendo proselitismo, não é? Fazendo seguidores, não. Ciência não tem seguidor, ciência é ciência, é estudo. É um estudo criterioso daquilo que se quer aprender, dedicado, né, com paciência, com calma. Por isso que eu não tenho pressa para estudar este livro, pressa nenhuma. 3 anos, não tem problema, se for 4 também, para mim não tem problema nenhum. Não é? Porque realmente isto aclara para o homem, dá uma visão, a visão que o homem necessita, para que ele entenda: olha, você não é matéria, as coisas materiais não são suas. Para muita gente isso dói. É meu, sim, eu lutei, eu batalhei, mas eu trabalhei tanto por isso. Mas não é teu, amigo. Não é teu, não é propriedade. Se você tem que deixar aqui, não é propriedade, é usufruto de uma dona. Não é? Nem o teu corpo é teu. A partir do momento que você morre, né, que existe a morte do corpo físico, os vermes começam a te comer de dentro para fora. Só isso já é uma realidade cruel, né? E no resumo de tudo que a gente está falando, né? Está aí, ó, as primeiras 2 palavras da resposta da 895, interesse pessoal. Exatamente. Este é o grande problema. Né? Nós sempre colocamos à frente o interesse pessoal. Pois não, Celso? Pode falar. A propósito dessa sua colocação aí, muito adequada, muito correta, no que diz respeito à propriedade do corpo, né? Realmente, nós aqui não somos donos de absolutamente nada. Nada que seja material pode ser considerado como nossa propriedade, inclusive o nosso corpo. Daí me parece haver um erro intrínseco e inconciliável da expressão muito utilizada em alguns segmentos
no sentido de que diz o seguinte: meu corpo, minhas regras. Né? Totalmente equivocado. Totalmente. Essa explicação. Até porque chega até a ser engraçado quando a gente ouve a pessoa dizer meu corpo. Como assim meu corpo? Né? Foi você que fez o corpo? Né? Você contribuiu com alguma coisa para fazer este corpo? Comprou o corpo, contribuição para a fabricação, né, a confecção deste corpo? Zero. Né? Então não é seu. Né? Alguém deu a você. Então não é seu corpo. Consequentemente, você não pode fazer com ele o que você quiser. Né? Mutilá-lo. Né? E muito menos com outras vias. Se com o seu você não pode fazer nada, muito menos com outros corpos. Né? É isso mesmo. É isso? Exatamente. Não tem esse direito. Né? Eu vi uma reflexão outro dia na internet de uma pessoa que, eu não sei se era espírita, mas no mínimo espiritualista. Ele fez a seguinte pergunta para o interlocutor dele: qual que é o oposto da morte? O cara imediatamente respondeu vida. Ele falou: não, a vida não é o oposto da morte. O oposto da morte é o nascer, o nascimento. Ah, rapaz, eu falei, nunca tinha pensado nisso. Plenamente verdade. Porque com corpo ou sem corpo, nós sempre estamos na vida. A vida não depende do corpo. Então a morte, a antítese da morte, é o nascimento. Nós perdemos o corpo, mas não perdemos a vida. Nós nascemos, mas não perdemos a vida. A vida sempre existe para nós. Ela é pela imortalidade. É muito boa a reflexão, sabe? Porque realmente muda, né, o enfoque, né? Muda totalmente esse enfoque que nós fazemos a respeito das coisas, né? Muito bem, eu não sei, acho que eu não li toda o nosso amigo lá, o Jair, escreveu aqui o seguinte: eu fui para o fundo do poço para poder acordar, mas acordei dentro das verdades eternas. É isso aí, Jair. Tem gente que vai até o fundo do poço e passa do fundo, viu? Mas vamos lá, deixa eu ver se eu... Acho que o Celso quer o Celso levantou a mão ali nisso. Levantou a mão novamente, Celso? Pode falar, pois não. Desculpe, eu deixei a mão levantada aqui. Tá bom. Equívoco. Vamos lá. Eu acho que eu não li toda a resposta da 896, né? Não li nem a pergunta, aliás. Questão de número 896. Pergunta a Kardec para nós. Não vamos dizer ainda, dá tempo de ler mais. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam os seus haveres sem proveito real, por não saberem empregá-los de maneira razoável. Terão por isso algum mérito? Resposta: tem o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. O cara gastar indevidamente, jogar dinheiro fora, né? Tem muita gente que faz isso com bobagem, com coisa fútil, né? A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não o é a outros para ser encerrada num cofre. É um depósito de que terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que poderiam ter feito e não o fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que, na verdade, não estavam necessitados. É isso. Fortuna é isso. Por isso que eu peço a Deus, por favor, que eu não ganhe, já não jogo, né? Mas que não chegue dinheiro para mim, porque dinheiro é um compromisso muito grande. O dinheiro é um compromisso muito grande. A prova da fortuna, ela é mais arriscada que a prova da miséria. Às vezes as pessoas vencem e se dobram à miséria, se aceitam a miséria,
né, e saem vitoriosos dessa prova com muito mais facilidade do que da riqueza, porque a riqueza propicia para que a pessoa possa satisfazer todas as suas paixões, né? Questão de número 890, aí não leva ninguém à condenação, não é uma condenação, a riqueza não é a condenação de ninguém, muito pelo contrário, é o mau uso dela, né? Como o mau uso de qualquer coisa, né? Tem gente que não é rico e mal usa as coisas, usa mal o seu celular, usa mal o carro, usa mal a casa, usa mal o corpo, usa mal as roupas, usa mal tudo. Quer dizer, então é um mal pobre. Tem o mal rico e o mal pobre também. Questão de número 897. Pergunta: aquele que faz o bem sem visar a uma recompensa na terra, mas na esperança de que lhe seja levado em conta na outra vida, e que nessa a sua posição seja melhor, é repreensível? Esse pensamento prejudica no seu adiantamento? Resposta: é necessário fazer o bem por caridade, ou seja, sem desinteresse. Desde que haja interesse de alguma maneira, você já cometeu algum equívoco aí, né? Não tem que fazer o bem pensando em nada. Aliás, a gente... Olha, o mérito é uma coisa difícil, viu? Por melhor que você seja, por mais bem que você faça, o mérito é uma coisa complicada. Porque, por isso que os Espíritos nos ensinam uma coisa muito importante. Deus sempre julga a intenção. Não é o ato em si, mas a intenção. O que estava lá no refolho íntimo da alma? O que estava lá no teu íntimo quando você fez aquilo? É isso que vai ser julgado. Questão de número 897A para a gente encerrar os nossos estudos dessa noite. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: mas cada um tem o desejo muito natural de progredir para sair da situação penosa desta vida. Os espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse fim. Será, pois, um mal pensar que, pela prática do bem, se pode esperar uma situação melhor? Resposta: não, por certo. Mas aquele que faz o bem sem segunda intenção, pelo prazer único de ser agradável a Deus e ao seu próximo sofredor, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá chegar mais rapidamente à felicidade do que o seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não pelo impulso natural do coração. Progresso, maturidade do senso moral. Se trata sempre disso, não é de outra coisa, não é? Quanto mais maduro for o homem, quanto mais progresso intelectual e do pensamento ele tiver, quanto mais ele progredir nesses dois sentidos, moral e intelectual, mais ele vai conseguir utilizar bem o seu livre-arbítrio. Quanto mais atrasado for o espírito, menos livre-arbítrio ele tem, porque ele usa mal. Ele vai acabar usando contra si mesmo. Não é? Por isso que a gente percebe, é muito claro isso para mim, não estou sendo aqui piegas não, mas é muito claro para mim observar o seguinte: quanto mais as pessoas se afastam da moralidade, mais eles são escravos de si mesmos. Eles acabam se escravizando. Ah, não, eu faço tudo o que eu quero. Não faz. Não faz não. Você faz contra você mesmo. Você está agindo contra você. Porque você... A pergunta que a pessoa deveria fazer, lá quando você está com a sua cabeça no travesseiro, sozinho ou sozinha, sem ninguém do seu lado, luz apagada, você ainda está consciente, você não dormiu. Pergunte para si mesmo: eu sou feliz? E a resposta, a tua própria consciência vai dar. E se essa resposta for negativa, procure outros caminhos, porque a vida vai acabar cobrando, e cobrando com juros e correção monetária. 20 horas e 31 minutos, se não houver, vamos marcar aqui a questão de número 897B, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Alguma pergunta, alguma dúvida? Para mim não, tudo certo. O Dirceu Meiado está com a gente, entrou agora também. Bem-vindo, Dirceu. Se puder, chegue um pouco mais cedo, 7h30, todas as quartas-feiras. É um prazer.
tê-lo conosco, viu? O Jairo escreveu: imagina governar um país continental igual ao Brasil e desviar dinheiro do povo para os seus interesses particulares. Aí o remorso será bem maior, porque o mal coletivo é pior do que o mal individual. Problema de consciência de cada um, né? Aquela história, não vamos entrar no mérito aí. Tua alma, tua palma. O Espírito falava isso para mim. Tua alma, tua palma. Né? Você quer enveredar por esse caminho? Corrupção? Fica à vontade. Kardec fala assim, que é preciso extinguir a corrupção. Palavras de Kardec, viu? Nós precisamos extinguir a corrupção. Palavras dele, na época dele, você imagina. Muito bem, vamos fazer a nossa pré... Pois não, Celso? A esse propósito, outro dia me deparei com uma frase muito interessante no Facebook, que dizia mais ou menos assim: não consigo conter um sorriso ao observar, ao imaginar, não consigo conter um sorriso ao imaginar a colheita daqueles que hoje estão plantando a iniquidade. Olha, meu amigo, eu vou falar uma coisa para você. Essas pessoas são mais de se lamentar do que qualquer outra coisa, né? Nós, provavelmente, quando eu falo nós, estou falando da humanidade, de nós de uma maneira geral, somos aqueles que fizemos as mesmas coisas no passado, de uma forma ou de outra, né? Porque posição social a gente ocupa numa encarnação e pode não ocupar em outra, ou pode vir a ocupar em outra. Então, nesse mundinho nosso, de espírito imperfeito, espírito ligado às paixões humanas, não tem ninguém bonzinho, né? Não tem ninguém. Por isso que existe o ditado que queres conhecer um homem, dê poder a ele, né? Às vezes o sujeito é lá, passa cola lá na fábrica, eu falo em fábrica de calçado, porque aqui em Jaú é o que mais tem, passa cola na fábrica de calçado, aí o cara coloca ele para tomar conta dos passadores de cola, pronto, virou um demônio. Ele vira um demônio, né? É assim que funcionam as coisas aqui no nosso mundo. O ser humano é isso, né? O ser humano, ele se prevalece daquilo que ele pode ter sobre o outro para dominá-lo, né? E aí nós vemos o que acontece no nosso mundo. O nosso mundinho é o que é, porque os espíritos que aqui habitam são o que são, tanto encarnado como desencarnado. É só de se lamentar aquele que age dessa forma, porque chorará e gemerá, como disse Jesus, né? Não choreis por mim, segundo o que ele falou quando estava do alto, não choreis por vós mesmos, por vossos filhos. Vocês estão acumulando sobre a própria cabeça. Se não falou, devia ter falado, porque a lei de causa e consequência é exatamente essa. Muito bem, vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade e aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem, a determinação e a força para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.